Os 10 mandamentos são, sem dúvida, uma das partes mais conhecidas da Bíblia. Entregues por Deus a Moisés, no Monte Sinai, esses mandamentos não são apenas regras para serem seguidas, mas uma revelação do caráter de Deus e de como Ele deseja que vivamos. Em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, encontramos esse conjunto de orientações que moldaram a moralidade e a ética não apenas de Israel, mas de grande parte da civilização ocidental. Mas você já se perguntou se realmente entende o significado mais profundo de cada um deles? Os 10 mandamentos não são apenas ordens, são convites para viver uma vida alinhada ao propósito de Deus. Hoje, vamos explorar cada um deles de forma que talvez você nunca tenha considerado antes, descobrindo como essas orientações continuam relevantes e transformadoras até os dias de hoje. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Este mandamento não é apenas sobre evitar ídolos visíveis ou cultos a outros deuses, mas sobre colocar Deus no centro de nossas vidas. Ele nos chama a uma devoção exclusiva, onde nada, nem riqueza, poder ou ambições, tome o lugar que pertence somente a Ele. Na prática, isso nos desafia a examinar nossos corações e perguntar: o que tem ocupado o lugar de Deus em minha vida? Pode ser uma obsessão por trabalho, relacionamentos ou até mesmo a busca por aprovação social. Este mandamento nos convida a adorar e confiar em Deus como a fonte de tudo o que precisamos. O segundo mandamento é: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Muitas vezes pensamos nesse mandamento apenas em termos de imagens físicas, mas ele vai além. Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus, algo que adoramos, buscamos ou priorizamos acima dele. Esse mandamento nos desafia a refletir sobre como criamos ídolos invisíveis em nossos corações, como o materialismo, o orgulho ou até mesmo nossas opiniões. Ele nos chama a uma adoração pura e sincera, voltada exclusivamente para Deus. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Isso não se refere apenas ao uso descuidado ou desrespeitoso do nome de Deus, mas também à forma como representamos seu nome em nossas ações. Quando afirmamos ser seguidores de Deus, mas vivemos de maneira contrária ao seu caráter, estamos na prática tomando seu nome em vão. Este mandamento nos lembra de viver de forma digna de nossa identidade em Cristo, refletindo a santidade e o amor de Deus em tudo o que fazemos. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Embora o contexto original tenha sido específico para o povo de Israel, a essência desse mandamento é o descanso e a adoração. Em uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo, o mandamento do sábado nos lembra que fomos criados para mais do que trabalho incessante. Ele nos convida a reservar tempo para descansar, refletir e nos conectar com Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de nossa força e sustento. Esses primeiros 4 mandamentos têm um tema em comum: nossa relação com Deus. Eles nos chamam a amar, adorar, confiar e honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Agora, vamos explorar como os mandamentos restantes nos ensinam a viver em relação com os outros, refletindo o amor de Deus em nossos relacionamentos e ações. Os 10 mandamentos não apenas revelam como devemos nos relacionar com Deus, mas também como devemos tratar uns aos outros. Os mandamentos restantes refletem o amor de Deus em nossos relacionamentos, mostrando como viver de forma justa, compassiva e íntegra.
O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Este é o primeiro mandamento com uma promessa direta. Ele nos ensina a importância do respeito e da gratidão para com nossos pais ou responsáveis, reconhecendo o papel deles em nossas vidas. Honrar pai e mãe não é apenas obedecer enquanto somos jovens, mas também cuidar deles na velhice e demonstrar respeito ao longo da vida. Esse mandamento reflete o design de Deus para a família como uma base de amor, respeito e apoio mútuo. Em um mundo onde as relações familiares muitas vezes são negligenciadas, ele nos chama a restaurar esses laços com dedicação e humildade. O sexto mandamento é direto: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. À primeira vista parece simples: não tirar a vida de outro ser humano. No entanto, Jesus expandiu esse mandamento no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, ele afirmou que até mesmo o ódio ou o desprezo por outra pessoa é uma violação desse princípio. Isso nos desafia a examinar nossos corações e atitudes. Não se trata apenas de evitar o ato de matar, mas de cultivar a vida, o respeito e a dignidade em nossos relacionamentos. Quando nos esforçamos para perdoar, amar e reconciliar, estamos vivendo o espírito desse mandamento. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Este mandamento protege a santidade do casamento e a fidelidade entre os cônjuges. Assim como no sexto mandamento, Jesus ampliou seu significado. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele disse: eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Isso nos mostra que a fidelidade não é apenas uma questão de comportamento externo, mas começa em nossos pensamentos e desejos. Esse mandamento nos chama a cultivar pureza e compromisso em nossos relacionamentos, protegendo o casamento como uma aliança sagrada estabelecida por Deus. O oitavo mandamento é: não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Embora o ato de roubar seja óbvio, este mandamento também nos chama a viver com integridade em todas as áreas da vida. Isso inclui ser honesto em nossos negócios, cumprir nossos compromissos e respeitar os recursos e o tempo dos outros. Além disso, ele nos lembra de sermos generosos e de confiar que Deus suprirá nossas necessidades. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo escreve: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso reflete um princípio de viver para abençoar os outros, em vez de tirar deles. O nono mandamento é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Este mandamento vai além de evitar mentiras, formais como em um tribunal. Ele nos chama a sermos honestos e verdadeiros em todas as nossas palavras e ações. Falar a verdade é um reflexo do caráter de Deus, que é a própria verdade. Quando espalhamos mentiras, calúnias ou fofocas, estamos causando danos aos outros e desonrando a Deus. Este mandamento nos convida a cultivar uma linguagem edificante e a ser confiáveis em nossas palavras, promovendo a paz e a justiça. O décimo e último mandamento é: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Este é um mandamento que trata diretamente do coração. Ele não fala de ações externas, mas de atitudes internas. O desejo de possuir o que pertence a outra pessoa. Cobiçar é mais do que desejar algo. É permitir que esse desejo tome conta de nossos pensamentos, gerando insatisfação, inveja ou até ações pecaminosas.
Este mandamento nos lembra de estar contentes com o que Deus nos deu e de confiar em sua provisão. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo diz: "Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação." Esse é o convite deste mandamento: aprender a viver com gratidão e satisfação. Esses 6 mandamentos finais refletem o amor de Deus em nossas interações com as outras pessoas. Eles nos ensinam a valorizar a vida, respeitar os relacionamentos, viver com honestidade e cultivar a contentação. No entanto, para viver plenamente esses princípios, precisamos entender como eles se conectam ao propósito maior de Deus em nossas vidas. Vamos concluir explorando como os 10 mandamentos apontam para Cristo e como eles nos ajudam a viver uma vida que glorifica a Deus. Os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras, eles são uma revelação do caráter de Deus e um reflexo do relacionamento que Ele deseja ter conosco. Quando entendemos o propósito maior por trás desses mandamentos, percebemos que eles apontam diretamente para Cristo e para a vida que Deus planejou para nós. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, ele disse: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento." Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa declaração não anula os 10 mandamentos. Pelo contrário, ela os amplia, mostrando que o cumprimento da lei está no amor. Os 4 primeiros mandamentos tratam de amar a Deus com todo o nosso ser, enquanto os últimos 6 nos ensinam a amar o próximo de maneira prática. Um ponto importante que os 10 mandamentos nos ensinam é que eles não foram dados para salvar, mas para nos conduzir a Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo escreve: "Pois ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado." Os mandamentos revelam nossa incapacidade de viver perfeitamente de acordo com o padrão de Deus. Eles nos mostram a necessidade de um Salvador, alguém que pudesse cumprir a lei em nosso lugar. E é exatamente isso que Jesus fez. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele declarou: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Jesus cumpriu os 10 mandamentos em sua totalidade, vivendo uma vida de perfeita obediência e oferecendo-se como sacrifício em nosso lugar. Por meio dele, recebemos a graça que nos capacita a viver de acordo com os princípios de Deus, não por obrigação, mas como um ato de amor e gratidão. Outro aspecto fascinante dos 10 mandamentos é como eles permanecem relevantes em nossas vidas hoje. Embora vivamos sob a nova aliança, os princípios morais da lei continuam a nos guiar. Eles nos lembram de viver em santidade, de refletir o caráter de Deus em nossas ações e de amar os outros como Ele nos amou. Os 10 mandamentos também nos ensinam sobre a liberdade. Embora muitas vezes sejam vistos como restritivos, eles foram dados para proteger o povo de Deus e promover uma vida plena. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, Deus diz: "Andem em todo o caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida e tudo lhes vá bem, e para que vivam muitos anos na terra que vão possuir." Quando obedecemos aos mandamentos de Deus, experimentamos a liberdade que vem de viver de acordo com seu propósito. Essa obediência nos liberta do pecado, do egoísmo e da destruição que vem quando seguimos nossos próprios caminhos. Por fim,
Os 10 mandamentos nos desafiam a refletir sobre nossa relação com Deus e com os outros. Eles nos convidam a examinar nossos corações e a perguntar: estamos adorando a Deus de todo o coração? Estamos vivendo de maneira que reflete seu amor e sua santidade? Essas perguntas são um chamado para nos rendermos a Deus diariamente, permitindo que sua palavra molde nossas atitudes, pensamentos e ações. E mais importante, elas nos levam a reconhecer que, por mais que tentemos, não podemos viver plenamente os 10 mandamentos por conta própria. Precisamos da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para viver uma vida que o glorifique. Os 10 mandamentos não são apenas um legado do passado. Eles são um guia para o presente e um reflexo do futuro que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles nos lembram de sua santidade, de sua justiça e, acima de tudo, de seu amor. Qual desses mandamentos mais falou ao seu coração hoje? Como você pode aplicar os princípios divinos em sua vida? Compartilhe sua reflexão nos comentários e envie esta mensagem para alguém que também precisa compreender mais sobre os propósitos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guie em cada passo de sua caminhada com Ele. Até o próximo vídeo.